E agora nós estamos nesse processo maravilhoso, que é o começo de um sonho mesmo se realizando, que é o Cabaré Máquina. Cabaré Máquina, espetáculo de rua dirigido por Ricardo Nolasco com 357 pessoas. Meu Deus! De como é que vai ser isso? E com muita palpitação, muitas questões. Eu vi na primeira reunião, e na primeira reunião foi nos pedido pra gente comer uma batata crua. A gente dividiu uma batata entre todo mundo, nesse ritual psicomágico que Ricardo propõe. A gente comeu essa batata e todo mundo comeu batata. Eu disse, eu vou embarcar nesse processo. O trabalho onde o nosso maior desafio é fazer com todo mundo. É uma panela de pressão muito louca, que já explodiu algumas vezes. Pós-ópera feita na rua, uma coisa mundana. Comecei inicialmente nesse processo muito na observação, num exercício de observação sobre como penetrar, né, nessas camadas, nesses lugares, como permear essa cidade, esses espaços que foram oferecidos pra gente. Fazer independente, ter um público avisado e atravessar essas problemáticas me interessa demais e isso me dá muito prazer. E estar agora com a Selvática, nesse momento, Cabaré Máquina, construindo essa maquinona, acho que é revolucionário pra mim, né? Como desenhista, como designer, eu nunca fui convidada a participar tão ativamente do processo como eu me senti na Selvática. Esse processo para mim está sendo bem diferente, porque geralmente quando me chamam para fazer uma trilha sonora, eles me chamam lá no último mês já de ensaio, e daí quando eu entro com a minha trilha, os atores ficam tudo loucos, porque daí eu ralentei os tempos, fiz emendas, fiz transição de cena, mudei alguns clímax. E aí, dessa vez, está sendo muito legal, porque eu estou produzindo junto, eu estou presente em todos os ensaios, eu estou fazendo com eles, estou abrindo todas as minhas ideias e fazendo propostas juntos, testando elas. E não só isso, eu estou me jogando, às vezes, em exercícios com os atores e tal, de uma forma que eu nunca fiz antes. Então, eu acho que é uma outra experiência, vai ser bem mais colocada essa trilha, no sentido de encaixe mesmo com o todo, porque ela está sendo criada junto, coletivamente. Eu fiquei imaginando como seria difícil aprovar o trabalho com tanta gente envolvida, né? E num processo tão distribuído como é o da Selvática. Fui colocando as minhas ideias gradualmente e o processo cresceu e cresceu colaborativamente. Então tem também o dedo de todo mundo nesses desenhos, assim, eu sinto isso. Pensar a visualidade desse espetáculo, que seria essa visualidade na rua. E tá sendo um processo muito louco, porque a gente tá fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. A gente ensaia dentro da casa, a gente vai pra rua, a gente volta pra casa, daí a gente volta pra rua. A gente teve que distribuir alguns núcleos, mas nós estamos construindo juntos essa máquina. A gente gosta muito de usar a frase work in progress, que é um trabalho que não para. É uma máquina que está sendo azeitada todo o tempo e ela não para nunca de produzir ideias, de produzir conteúdo, e tem me surpreendido cada dia mais. Eu sinto como se a equipe toda tivesse envolvida artisticamente no sentido de criação mesmo nesse processo. Isso é muito legal. Me salta aos olhos muito essa questão, né? Artistas de muitas gerações e de momentos de carreira juntos e discursos que não são para a mesma direção. Isso é uma coisa que me apaixona muito no trabalho da Selvática. Mais do que dirigir um espetáculo, eu estou tentando propor dispositivos para que esse grupo de artistas possa estar criando na rua, se relacionando com essas obras. É muito mais na ideia de um dispositivo, de brincadeira, de jogo, do que de dirigir, de dizer para uma pessoa o que ela vai fazer. Meu jeito de colaborar nesse processo é despertando o desejo artístico e a vontade de se fazer arte na rua. Eu tenho trabalhado numa função que a gente chama de direção de movimento, ligada a um lugar de um entendimento do corpo na rua e de como a gente se coloca nesses espaços e de como entende as possibilidades de outros corpos nesses espaços também. Estou bem contente de fazer um Hamlet. Fiz Iracema, né, uma indígena, agora o Hamlet também. Né? Me sinto artista dentro dessa linguagem selvática, né? Dessa linguagem, um teatro para todos, né? Um teatro
com um palco que todos tenham voz. E aqui eu sinto firmeza, senti firmeza no cabaré. Todos estão fazendo tudo. Tô meio que com o pessoal ali do figurino, mas eu não consigo compor o figurino se as pessoas para quem eu tô criando o figurino, elas não me trouxerem coisas, não me falarem o que elas querem. Dentro do Cabaré Máquina, eu tô como iluminadora e também estou atuando. A minha pesquisa há muitos anos como iluminadora é sempre pensar em coisas práticas e pequenas e funcionais, coisas que funcionam em roupa, sem fio, que as pessoas mesmo consigam trabalhar e operar essas luzes. Dentro do Cabaré Máquina vocês vão ver atores iluminados e iluminando uns aos outros, como uma pesquisa estética mesmo. Cabaré Máquina é um processo que para mim tem muito essa coisa da rua, da máquina, das diversas formas de máquina. Então, para mim, as principais referências são a música industrial, assim, trabalhando com som, e o quanto a gente convive com esses ruídos artificiais, como a gente pode fazer música, manipular esses sons, não só de instrumentos musicais, mas com outros objetos, outras coisas que produzam as sonoridades. Desconstrói um pouco, assim, a música, a forma que ela é dada, a forma que ela foi institucionalizada, porque a gente é muito fechado na teoria, né, na questão acadêmica, e eu acho que não é por aí. Eu acho que é encontrar o que temos ao nosso redor, o que cada ator, o que cada pessoa tem para oferecer nesse sentido, para conseguir tirar disso alguma coisa, e não diria nem música necessariamente, apesar de ser musical. Eu estava buscando esse teor do maquínico. Então imaginei muito engrenagem e esteira, esse tipo de dinâmica assim, né, da máquina, e junto com isso comecei a me aprofundar um pouco no estudo das cartas de tarô, que apareceram no processo como uma anotação de dramaturgia também. Li o conceito de máquina de guerra do Deleuze-Guattari, que está no Mil Platôs. Para além dessa potência de guerra institucionalizada pelo exército e tudo, o Deleuze fala dessa potência da guerreira, do guerreiro, assim, e depois desenvolve como isso se dava nos povos nômades. Então, essa potência que é aquele grupo na rua, o que eu assisti nos ensaios, eu percebi realmente como esse grupo junto é potente, como uma máquina de guerra mesmo, nesse sentido, com relação ao tempo que a gente está passando no Brasil, esse movimento sombrio que se manifesta bastante na arte. Em momentos de desesperança, o Cabaré Máquina pensa novos fluxos, pensando também o próximo, o estar junto, em grupo, em coletivo, como também essa possibilidade de caminhar. Acho que o Cabaré Máquina é sobre desesperança e esperança, destruição e recomeço. E isso é muito especial pra gente da Selvática. Acho que o Cabaré Máquina é um pouco sobre isso, é sobre esse fascismo, o micro e macro político, esse fascismo que a gente vive todo dia, quando sai na rua e é agredida por alguma dissidência sexual, de gênero, de raça, um cotidiano massacrante, um cotidiano que não visa integrar as pessoas, mas afastá-las delas mesmas e dos outros. Cabaré Máquina vem de um desejo de estourar um pouco os muros de proteção e se colocar em embate. Eu vejo esse momento, além de um passo para a nossa linguagem, além de um passo para a própria casa, uma maturidade que vem desse lugar público, que vem desse lugar que é pensar uma comunidade necessariamente estética. Então o Cabaré Máquina para mim é também sobre uma tomada de posição muito clara no que nos cabe e no que queremos. Essa potência dessa construção de mulheridade que a gente tem aqui dentro da Selvática, nesse coletivo não binário, trans, cis, onde as pessoas se descobrem e podem ser o que são. Tudo isso está dentro do Cabaré Máquina.